Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente tem uma aula bem rapidinha hoje. Essa aulinha das bolsinhas aqui trapézio com os cantinhos arredondados. É uma aula muito fácil, muito simples e rápida. E fica muito lindinha com essas alcinhas, parece uma cestinha. Então aproveita aí que tá aqui, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe e vamos lá. Gente, olha, eu vou disponibilizar para vocês 3 moldes. Em tamanho M, tamanho mini e tamanho G. Então eu corto um dos lados no tamanho do molde, aqui, olha só, exatamente no tamanho e formato do molde. Para o segundo lado eu vou precisar de um retângulo, também na telinha, e eu vou aproveitar aqui as linhas aqui dessa telinha, para separar aqui ó, mais ou menos 5 centímetros da telinha, porque aqui eu vou colocar um plástico externo. Gente, essa telinha, ela dispensa o uso de forro, mas se vocês forem fazer outro material, usem o forro. Então, eu vou aqui juntar aquela telinha que eu separei, vou colocar aqui direito com direito, e vou costurar aqui essas duas tirinhas, o cristal com a telinha. Então, junte direito com direito da telinha e cristal, dá para a máquina, e eu vou estar utilizando aqui nesse trabalho a linha invisível, né? 0,20 milímetros. Para usar a linha invisível, gente, vocês têm que relaxar bastante a tensão na máquina, tá bom? Bem, depois de costurar, eu vou rebater essa costura, colocando o plástico e a telinha para o lado da linha, jogando tudo para baixo aí. Quando você trabalha com a linha invisível, se a sua máquina tiver corte automático de linha, você não use corte automático. Repare que ao terminar a costura, eu sempre puxo a linha para que não seja cortado. Porque senão essa linha toda vez ela vai subir. Então eu faço isso, eu puxo aqui e corto. Só uma dica, tá bom? Sim, depois de costurar as telinhas com o plástico, você vai e rebate a costura, né? Deixando sempre a dobrinha para o lado da telinha. Feito isso, agora você vai pegar e vai marcar o molde que a gente já fez. Tem disponível aí. E vai pegar e vai marcar e cortar esse pedaço que você costurou. Feito isso, ó, vamos ter agora 2 partes iguais. E agora vamos colocar o zíper. Aproveita também e já coloca essa etiquetazinha, tá bom? Vai ficar mais fácil se você colocar agora. Então vamos colocar o zíper. Então vamos pegar primeiro um lado do zíper e costurar direito com direito de um dos lados. Então, depois de costurar o zíper, você vem e joga a parte da telinha e o zíper também todo para baixo, do lado da telinha, e rebate essa costura. Agora vamos pegar a segunda parte, o outro lado do nosso molde. Vamos alinhar as pontas têm que estar exatamente iguais. E você vai fazer o mesmo, costura de um lado o zíper, e depois rebata a costura novamente. Não deixe de selar a ponta do zíper, tá bom? Eu não mostrei, mas você tem que selar aí. Finalizada essa parte, a gente já coloca aqui o cursor, o canal sobre o zíper. E vamos agora precisar de uma parte da telinha na medida de cerca de 34 centímetros. E vamos também utilizar um pedacinho do TNT 120. Tem mais ou menos 2,5 centímetros. E você vai dobrar, seguindo aí a direção que a própria telinha dá. Você vai dobrar uma por cima da outra e vai passar a costura aí, para prender tudo bonitinho aí.
Eu tô fazendo isso, gente, para poder dar sustentação para essa alcinha ficar em pezinho em cima da necessaire. Se não fizesse, se não colocar o TNT, ele vai ficar muito mole, vai ficar caindo. Então, você posiciona a emenda para a parte de baixo e vai costurar essa alcinha bem no meio do canal desse zíper aí. Prenda tanto numa ponta como na outra, ok? Pegue uma tira da própria telinha, essa medida de 38, pela medida da largura do canal, veja aí quanto que tá dando, e corte uma telinha nessa largura por 38 centímetros. É o que nós vamos fazer. Vamos pegar, colocar a telinha direito com direito, porque essa telinha, gente, ela tem direito, tá bom? Então, você coloca direito por direito em um dos lados, vai fazer essa costura e vai também colocar o viés, que aqui eu vou utilizar um viés de bonéon. Bonéon não, gente, um viés de bagum. Então, vou costurar e vou colocar o viés de bagum. Olha, não apareceu na filmagem, mas logo depois de costurar esse viés, você vai lá para frente e rebate essa costura, para deixar isso daí bem assentadinho. Bem, agora, gente, nós vamos pegar e fazer o seguinte, ó. Vamos fazer aqui uma clipagem, começando pelo lado que a gente acabou de colocar aí o fole. Então, vamos fazer essa clipagem aqui, coloque essa tela bem juntinha ao essa curva do nosso molde e vai clipando, não deixa nem folgado nem apertado isso. Então, você faz essa clipagem até encontrar o outro lado. Antes de chegar na outra ponta, você também tem que baixar aquele ladinho lá, que a gente já está com o zíper. Então, você baixa aquele lado de lá e vai cruzar com o que você está trazendo aqui do lado de cá. Então, você vai marcar aqui o ponto em que eles vão se encontrar, que vai haver a costura. Então, você deixa a margem de costura além desse ponto, tanto para um lado como para o outro. Porque a linha que você marcou é onde você vai costurar. Então, você tem que deixar uma margem de costura, tem que cortar também com a margem de costura. Então, feito tudo isso daí, agora você vai costurar sim, os dois lados. O procedimento é o mesmo, gente. Você costura, coloca o viés, depois vai para o lado da frente e rebate essa costura. Mesmo anterior. Bem, finalizado isso daí, vamos pegar, fazer o seguinte, vamos pegar o meio, marcar aqui o meio da frente, das duas frentes do nosso, da frente e da costa do nosso molde. E vamos fazer também o mesmo aqui na tira, aquela tira do fole, do zíper. Pegar e marcar aqui o meio, aqui de um lado e o do outro. Feitas essas marcações, a gente vai fazer. Vamos pegar e vamos começar a clipar a partir desse meio. Então, você clipa a partir desse meio e vai chegar lá até o final. Então, eu sempre faço assim, porque principalmente nessa série que você tem que, o fora tem que estar bem certinho, porque senão vai ficar tudo torto, gente. Vai ficar tudo torto, vai ficar feio. Então, obedeça a isso, assim, bem seriamente, para poder esse projeto ficar bem certinho. Então, eu sempre começo a costurar pelo meio, e eu sempre uso essa tesourinha aí, ó. É uma tesourinha pinça, que você consegue puxar os dois materiais para eles serem costurados juntos. Ajuda muito, muito, muito aqui nesse tipo de trabalho que a gente faz. Então, comprem, vai ajudar vocês bastante. Ela prende, eu prendo os dois materiais e consigo costurar os dois juntos e manter essa curva bem juntinha. Porque o segredo desse fole, qualquer fole dessas bolsas que a gente faz aqui, é fazer essa costura bem certinha para tudo, ao final dá para ficar perfeito. Então, eu termino a costura do meio para um lado e vou fazer a costura agora do meio para o outro lado. Então, eu faço isso do lado do molde, depois eu vou fazer a mesma coisa do outro lado do molde. Vou começar a unir
pelo meio, fazer encontro dos meios e costurar de um lado para o outro, do meio para um lado e do meio para o outro lado. Terminou isso aí? Tudinho. Deu tudo certo? Usou a pinça? Usou a tesoura pinça? Agora você vai colocar o viés. Esse material, gente, nem precisaria de viés, mas como tem essas pontinhas do plástico, se você for colocar alguma coisa, pode puxar, pode estragar algum material que você possa colocar aí dentro, porque esse plástico ele fica com mais pontinhas. A telinha, né, no caso. Então é melhor que você coloque o viés. Então, aqui eu coloquei o viés já, tá colocado, já virei. Quando você virar, você tem que apertar bem. Tem que apertar bem essas pontinhas para elas ficarem bem marcadas, porque quando você tira daí, parece assim que o negócio fica meio estranho, mas não, é só você pegar e fazer isso. Apertar bem com os dedos essas marcações, que aí você vai ver o show que fica esse negócio. Olha só essa alcinha como fica linda, ó. Fica parecendo uma cestinha, né? Pronto, olha só. Agora você coloca ali um detalhezinho no seu cursor do zíper, para dar uma gracinha a mais nesse projeto. E tá finalizada a nossa aula. Eu não falei que ia ser rápido, gente. Eu não falei que ia ser rápido, que é fácil. O resultado, né, é maravilhoso. Então, terminei aqui a minha parte. Falta a parte de vocês aí. Vamos lá curtir o vídeo, comentar, compartilhar, tá bom? Muito importante isso pro canal, gente. Muito importante para mim. Essa interação minha e com vocês aí. Então, um beijão para todo mundo. Vamos fazer arte mais uma vez em breve. Um beijão, gente. Tchau, tchau.